Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus esteja conosco nessa manhã mais uma vez. O Espírito Santo possa nos encher de sabedoria para acompanharmos mais um estudo sobre o pecado. O tema do devocional de hoje é o pecado, o vilão de mil faces. Parece ser um pouquinho complicado, né? Poxa, existem mil formas de pecados diferentes? Bem, nesse devocional hoje a gente vai entender como que Satanás age nas mais de mil faces existentes para o pecado. Dessa forma, conhecendo ainda mais o inimigo e os seus pontos fracos, lembrando, quero fazer um parêntese aqui, que sem Jesus, sem entendermos que foi através do sangue derramado na cruz, nós não vamos conseguir combater esse bom combate. Então, fechando esse parêntese, colocando isso em primeiro lugar, mas fechando esse parênteses agora, a gente, conhecendo as fraquezas do inimigo, nós vamos estar preparados para combater esse bom combate e vencê-lo. Quero antes fazer um pequeno resumo para você que está acompanhando aqui agora, chegou aqui agora nesse momento e não entendeu, não vai entender, não conseguir entender bem o conteúdo que você colocado aqui hoje, a palavra que você colocado aqui exposta para você hoje. Então, no primeiro devocional, no primeiro episódio que nós estudamos, nós aprendemos sobre a face do pecado, e entendemos que o pecado tanto é uma condição herdada de Adão, mas também é uma ação manifestada em pensamentos, palavras e ações, que quando amadurecida, dá à luz à morte. Então, essa foi a base do estudo do primeiro episódio. No segundo episódio, ou melhor, no segundo devocional que nós fizemos, o Espírito Santo nos mostrou que Deus criou todas as coisas perfeitas, perfeitas. Os céus, a terra, o mar, os pássaros, os peixes, os animais, o sol, a lua, as estrelas, um homem e uma mulher. E com o pecado, né, como foi que o pecado se instalou no jardim através das nossas más escolhas. No terceiro episódio, ou no terceiro devocional, nós aprendemos que após Deus aniquilar a terra com a inundação, o pecado ele acaba se espalhando largamente no novo mundo após o dilúvio. Eu vou deixar abaixo aqui, quando você acompanhar o gravado, eu vou deixar abaixo o link da série que está no YouTube para você poder revisitar esses devocionais, assisti-los, e para você que vai pegar aqui o barco andando, né, nesse devocional de hoje, se você quiser fazer uma maratona dos devocionais anteriores e se atentar, se revertir de toda a boa armadura, para que você possa, a partir daí, travar esse bom combate, entendendo bem quem é o seu verdadeiro inimigo, vai ficar aí a opção de você fazer essa maratona logo abaixo no link. Eu vou deixar disponível abaixo desse vídeo e vai estar tudo lá no YouTube. Antes de começarmos a leitura de hoje e entendermos um pouco mais sobre essas mil faces do pecado, eu gostaria que você curvasse a sua cabeça e fizesse uma pequena oração comigo. Bondoso Deus, amado Pai, graças te damos, Senhor, porque o Senhor é o Criador de tudo. Pai, guia-nos por mais uma vez nesse momento de devocional, todos unidos aqui de manhã, no início desse dia, onde nós entregamos a primícia do nosso dia para ti, Senhor, nos nossos louvores, no discernimento da palavra. Enche-nos com o teu Espírito Santo, trazendo a sabedoria necessária para entendermos a tua palavra e, acima de tudo, aplicarmos. Sim, Pai, termos a sabedoria necessária para levar o teu evangelho para as pessoas que necessitam. E, acima de tudo, também, Pai, nós estarmos preparados para combater esse bom combate, completarmos a nossa carreira guardando a nossa fé até a volta do teu Filho amado. Cuida de nós nesse dia, provê o pão nosso de cada dia, livrando-nos do mal, do laço do passarinheiro, Senhor. Resplandece a luz do teu rosto sobre nós, para que nós não nos desviemos nem para a direita nem para a esquerda, e que nós possamos caminhar olhando em Cristo Jesus. Acima de tudo, sim, de todas as nossas necessidades, que seja feita a tua vontade em nossas vidas. É o que nós oramos e te agradecemos em nome do teu Filho Jesus. Amém. Amém.
Para a Amém. leitura, eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia de vocês, a poderosa palavra do Senhor, em Juízes, no capítulo 21, no versículo 25. Juízes, capítulo 21, versículo 25. Quem encontrar pode ligar o som e já fazer a leitura. Antes de mais nada, no Pentateuco, né, os 5 primeiros livros da Bíblia, o pecado é a quebra da aliança, tá bom? Então, no Pentateuco, a gente percebe que o pecado é a quebra da aliança. É a violação das estipulações legais dadas a Moisés, as quais Israel professou lealdade para com essas leis. Então, nos 5 primeiros livros da Bíblia, nós entendemos tudo isso, e principalmente sobre o pecado e sobre a quebra da aliança. E aí a gente observa algo no final do livro de Juízes. Quem encontrou pode ler. Amém. Naqueles dias não havia rei em Israel, porém cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. Amém. Bom, para quem não conhece o contexto do livro de Juízes, o livro de Juízes é um período onde que Deus ele levanta juízes, levanta profeta para trabalhar sobre a vida de Israel, livrando Israel do pecado e dos seus inimigos. O livro de Juízes ele trata sobre um ciclo onde Israel peca, quebra-se a aliança ali, né? Israel peca, Israel profana. Depois, Deus manda um juiz. O juiz livra Israel. Israel se arrepende dos pecados. Né? Israel ora pedindo libertação. Aí, depois que ora, Deus levanta um juiz. O juiz resolve o problema de Israel. Há paz por um certo tempo, 20 anos, 30 anos de paz. Depois Israel volta a pecar, sofre, é perseguido. Aí Israel volta a orar, o povo de Israel volta a orar. Deus manda outro juiz. Esse outro juiz liberta o seu povo. Há paz por um certo tempo. Depois Israel volta a pecar, é perseguido, sofre, né, com as perseguições, se arrepende, pede perdão, clama a Deus. Deus manda outro juiz. O juiz livra o povo de Israel, há paz por um certo tempo. Depois, o povo de Israel volta e assim vai. É um ciclo. É um ciclo que mostra claramente. Esse refrão aqui, esse versículo que foi lido aqui, de Juízes 21, 25, ele caracteriza a dupla conclusão e dá um veredito. Então, o veredito final sobre os acontecimentos, né, dos capítulos 10 até o capítulo 21. Então, dá um veredito. Naquela época não havia rei em Israel, ou seja, não havia quem comandasse, era a casa da mãe Joana, todo mundo fazia o que lhe parecia ser certo, e aí eles iam vivendo assim. Israel quebra a aliança, ignorando o reinado de Deus, e, portanto, fez o que é certo aos seus próprios olhos. O pecado é, mais uma vez, a estupidez de abandonar a Deus e de se satisfazer com as cisternas rachadas desse mundo, que não comportam água. E o que é essas cisternas? Jeremias, no capítulo 2, se você puder abrir a Bíblia em Jeremias, no capítulo 2, no versículo 3, ele faz essa comparação. Ele faz a comparação com uma cisterna. Cisterna rachada, não sei se você tem uma caixa d'água na sua casa, se você encontrar, você pode ler, tá? Jeremias 2:13. Eu não sei se você tem uma caixa d'água na sua casa e essa caixa d'água, se ela já rachou alguma vez, ficou vazando água. Jeremias, ele traz aqui, né, a palavra de Deus traz aqui essa comparação. Em Jeremias, no capítulo 2, no versículo 13. Jeremias, capítulo 2, versículo 13. Quem encontrou para ler para nós?
Quem encontrar pode ler. Senão eu faço a leitura. Amém. Amém? Pode ler, tia. Então, Israel era santidade para o Senhor, e eram as primícias da sua novidade. Todos os que o devoravam eram tidos por culpados. O mal vinha sobre eles, diz o Senhor. Amém. É o 13, capítulo 13. É o capítulo 2, porque, capítulo 2, versículo 13. Porque o meu povo fez duas maldades. A mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas que não retêm as águas. Amém. Amém. Isso mesmo. Tá vendo? Vou tentar colocar aqui. Ok, acho que deu. Ao abandonar o Senhor, Israel, ele deixa a fonte de água viva. Quem é a fonte de água viva? É Deus, Jesus. Israel deixa Deus de lado. Em favor de quê? Em favor de cisternas que não estancam a água, que não retêm água, ou seja, que vazam água, que são incapazes de reter a água que nela foi depositada. Como eu mencionei, se você tem uma caixa d'água, alguma vez essa caixa d'água furou, você sabe o que eu estou falando. Em outras palavras, eles trocaram a fonte verdadeira de vida e paz por promessas vazias e enganosas também. E são promessas que todo ídolo pode dar. Todo ídolo pode dar. Isso aqui acontece conosco diariamente, a partir do momento em que a gente comete pecado. Acontece conosco diariamente isso aqui. Quando você comete pecado, quando nós cometemos um pecado, nós trocamos a glória de Deus por algo que não vai nos trazer vida. Muitas das vezes a gente até abandona Deus, a gente abandona, de repente, o ministério. Você está vendo aí, nessa parte gravada, você abandonou o seu ministério, abandonou a obra de Deus, trocando aquilo que Deus te deu por uma cisterna que vai vazar água, não vai reter água, ela vai secar essa água mais cedo ou mais tarde. A paz que você quer não está aí. O amor que você procura não está aí. A solução dos problemas que você quer não estão aí. O pecado é o colapso da paz e o triste triunfo do mal sobre o bem. A palavra de Deus frequentemente descreve o pecado como uma tolice, como uma vaidade. Você lê Eclesiastes, você vai entender o que eu estou falando. Em Reis e Crônicas, por exemplo, o pecado é esquecer-se de Deus e decidir não se humilhar diante dele. Nos escritos dos profetas, o pecado é muitas das vezes a hipocrisia. Olha só, você está entendendo o que o pecado pode ser? O pecado ele pode ser o triste triunfo do mal sobre o bem, quando você cede ao pecado. O pecado ele pode ser descrito como tolice, como vaidade. Como eu mencionei agora, Crônicas descreve o pecado pela falta de não se humilhar diante de Deus, não confessar que Deus é o seu Senhor e o seu Salvador e que nós somos pecados, nós somos pecadores. O pecado, ele também pode ser visto como hipocrisia. Em outras partes do Antigo Testamento, o pecado se manifesta como injustiça explícita ou uma desobediência superficial. Olha quantas faces do pecado. Em outras expressões, significa não amar a Deus de todo o coração, nem o seu próximo como a si mesmo. Portanto, o pecado é o vilão de mil faces. Todos esses aspectos que eu mencionei aqui até agora, eles se opõem, eles são opositores a Deus. Nunca devemos nos esquecer que o pecado tem uma dimensão horizontal
ou seja, atua no nosso derredor, ele está aqui do nosso lado o tempo todo, e não creia você que, se, que você não será tentado. Olha, Cristo foi tentado, Jesus é Jesus, e ele foi tentado. Você e eu, nós não somos Jesus, você tem que entender. Você vai ser tentado, porque se o inimigo tentou o próprio Cristo, quem dirá a nós? E ele faz isso desde o Éden. Então você vai ser tentado para você pecar, para você cair. Uma das 1000 faces do pecado vai te tentar. Mas, igualmente, é importante também a gente lembrar que o pecado sempre tem uma dimensão vertical. Não há transgressores inocentes. Não tem transgressor inocente. Não existe isso. Não existe crime sem vítima. Todo pecado vai trazer uma consequência. Todo pecado traz. Lembra daquele ditado que a nossa mãe sempre fala? Menino, mentira tem perna curta. A mesma coisa, o pecado tem perna curta. Mais cedo ou mais tarde ele vai aparecer, ele vai se mostrar. Todo pecado, não importa quão oculto ou silencioso, não importa. Não importa se é só você sozinho dentro do seu banheiro cometendo pecado. Esse pecado afronta a santidade e a benevolência do nosso Deus. Ele afronta. É pecado. Olha só, Davi, no adultério que ele cometeu, no assassinato que ele cometeu, ele pode ter pecado contra a Betseba, contra Urias, Joabe, seu exército, a sua família, toda a nação de Israel. Mas no sentido mais profundo, ele foi correndo se confessar a Deus e disse: contra ti pequei. Abre em Salmos 51, no verso 4, por favor. Salmos, vai na tela. Salmos, capítulo 51, verso 4. 51, verso 4, está na tela. Olha só o que Davi confessa, como ele faz essa declaração. E por que ele faz essa declaração? Para a gente finalizar aqui a nosso devocional de hoje. Quem encontrou pode ler. Salmo 51, versículo 4. Contra ti somente pequei, e fiz o que a teus olhos é mal, para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. Amém. Essa declaração de que Davi pecou é somente contra Deus, tá vendo? Contra ti, só contra ti. Poxa, mas ele, para pensar, ele cometeu adultério, ele usou a posição de rei para coabitar na Betseba, ele mandou matar Urias, o marido da Betseba, ele pecou contra o exército dele, contra todo o povo de Israel, contra a família dele, contra toda a nação, contra todos. Por que ele fala aqui que contra ti, só contra ti, pequei? Por quê? Ele não pecou contra o Urias, contra a Betseba? Para pensar um pouquinho, por que Davi faz essa declaração? Foram terríveis fatos. Ele abusou da Betseba. Ele mandou matar Urias, marido dela, para não ser encoberta a gravidez da Betseba. A morte do seu próprio filho. A Bíblia, gente, olha, analise um pouquinho. A Bíblia, ela não nega que o pecado tem consequências terríveis e que pode causar um sofrimento incalculável. Mas Davi aqui, nesse ponto, ele reage do mesmo modo quando o profeta Natan
chegou para ele e confrontou o pecado dele. Natan chega para ele e confronta o pecado. O que é que Davi fala para Natan? Pequei contra o Senhor. Segundo Samuel, capítulo 12, versículo 13. Então Davi disse a Natan, pequei contra o Senhor. E Natan respondeu, o Senhor perdoou o seu pecado. Você não morrerá. Embora ambos os casos, tanto aqui quanto lá nos Salmos que nós lemos, Davi reconheceu a verdade mais profunda de que na última análise que se você fizer, todo pecado é uma ofensa grave contra Deus. Na verdade, ao considerar os efeitos terríveis do pecado, terrível do pecado no nível humano, esses são insignificantes quando comparados à ruptura que o pecado causa no relacionamento com Deus. Você pode ter pecado contra um irmão seu, falado mau testemunho. Você, eu, podemos ter pecado. Mas não há pecado maior do que a ruptura para com Deus, porque todo pecado contra o meu próximo é um pecado para com Deus. Por isso, Davi pôde afirmar que seu pecado era somente contra Deus. Por isso, Davi faz isso. Vou voltar lá para a leitura. Salmo 51, versículo 4. Por isso que aqui ele fala, pequei contra o Senhor. Por isso que aqui ele afirma, meu pecado contra ti, só contra ti. Para finalizar, não importa quão hediondos e levianos sejam os nossos pecados, as nossas infrações contra os outros, Deus ainda continua sendo a parte mais ofendida quando nós pecamos. E qual é a solução, Joelce? Arrependa-se. Peça perdão dos seus pecados. Se ajoelhe, dobre seus joelhos, peça perdão. Se arrependa profundamente. Depois vá na pessoa que você cometeu pecado. Peça perdão. E se ela não perdoar, é o problema dela com Deus. A sua parte é pedir perdão. A sua parte é perdoar se alguém cometeu um pecado com você. Essa é a sua parte. Peça perdão e perdoe. O resto não é com você. Quem julga não é você, não sou eu. Quem julga é Deus. A minha parte é amar o próximo como a mim mesmo. Convido você a curvar a sua cabeça e a fazer uma oração. Bondoso Deus, amado Pai, novamente, Senhor, te agradecemos por esse momento rico de sabedoria, em que nós conseguimos entender que o pecado não é somente contra o nosso próximo, mas, acima de tudo, o pecado, ele te aborrece. O pecado contra o nosso próximo nos destitui de ti, nos aparta de ti. Assim como o povo de Israel, assim como Davi, assim como tantos outros descritos na tua palavra, Pai. Pai, perdoa os nossos pecados. Cuida de nós, Senhor, nesse dia. Liberta-nos do jugo do pecado, Pai. Mais uma vez. Te agradecemos pelo sacrifício de Cristo no sangue. O sangue que foi derramado. Cuida de nós, Paizinho. Cuida de nós, Pai. Em nome do teu Filho Jesus, guarda-nos e dai-nos, Pai, a sabedoria, a humildade para confessarmos os nossos pecados, nos arrependermos, pedirmos perdão e liberarmos o perdão. Até a volta do teu Filho amado. Cuida de nós nesse dia, Pai. Livrando-nos do homem mau, do nosso passarinho, provendo o pão de cada dia. Cuida dos nossos parentes que ainda não te conhecem, que não têm intimidade contigo. É o que nós oramos e te agradecemos em nome do teu Filho Jesus. Amém.
Amém? Amém. Amém.